Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje este Evangelho é a continuação do Evangelho de ontem, da multiplicação dos pães, né? Domingo da multiplicação dos pães. E nós vimos ontem que Jesus alimenta toda aquela multidão. No final do Evangelho de ontem, de São Mateus, nos dizia que Jesus ele faz o milagre e alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobram 12 cestos. Pois bem, o Evangelho de hoje, então Jesus ele faz aquela multiplicação, alimenta o povo, e ele se volta para os discípulos e diz: "Olha, vocês vão adiante, atravessem o outro lado do lago de Genezaré." Os discípulos pegam o barco e Jesus o que ele faz? Ele sobe ao monte e vai a sós orar, rezar. Jesus vai fazer oração. Já é um primeiro ensinamento para cada um de nós, a importância da oração, né? Jesus, o Filho de Deus, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, reza para nos ensinar a necessidade da oração. A natureza humana, claro, enquanto Deus ele não tinha necessidade de rezar, mas ele é Deus e homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A natureza humana, né, de Jesus, nosso Senhor, reza, fala com Deus. E então ele vai rezar e de repente às 3 da madrugada ele vai ao encontro dos discípulos. E ali os discípulos olham e eles acham que é um fantasma. E ali então Pedro, ele diz: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro." Jesus diz: "Vem." E aí Pedro, imaginemos a cena, né? Pedro ele vai ali colocando os pés na água, pouquinho a pouquinho, e ele vai andando, dá um passo, depois dá outro passo, e depois dá outro passo, e vai até Jesus. No meio do caminho, ele sente o vento gelado, né? E ele sente o vento nas pernas ali, a água batendo ali na perna, né? Diz São Mateus, né, que ele tem medo, ele sente medo.
E quando ele sente medo, o que acontece? Ele tira o olhar de Jesus, ele tira o foco de nosso Senhor Jesus e ele começa a olhar para a água, ele começa a olhar para ele mesmo, ele começa, enfim, várias coisas ali vão acontecendo, mas o fato é que ele tira o olhar de Jesus. Então ele começa a afundar. E então ele dá um grito, não é bobo nem nada, ele grita: Senhor, salva-me! E estende a mão, esse gesto também muito bonito. Nosso Senhor Jesus estende a mão para Pedro, levanta e não deixa Pedro afundar, e diz: não seja um homem fraco, mas não seja um homem fraco na fé, não seja fraco na fé. O que nós aprendemos e tiramos para a nossa vida deste evangelho? Jesus caminha sobre as águas e Pedro ali estende a mão, Jesus o salva. Em primeiro, que nós não podemos tirar o olhar de Jesus. Todas as vezes que nós tiramos o olhar do Senhor, nós afundamos. Todas as vezes que nós tiramos o olhar de Jesus, o nosso foco precisa ser no Senhor. Se a gente tira o olhar dele, a gente começa a colocar o nosso olhar nos problemas, no vento gelado, na água que está subindo, nas dificuldades da vida, ou então em pessoas. A gente tira o olhar de Jesus, a gente desanima, a gente desiste, a gente para de lutar, E aí, se a gente desanima, desiste, para de lutar pela santidade, lutar pelo céu, a gente, consequentemente, a gente vai afundar. Por isso é necessário aprender hoje essa mensagem. Foca em Deus, olha para Deus, não tira o seu olhar do Senhor. Se você fica olhando para os seus problemas, para você mesmo, para as suas dificuldades, você se esquece que existe um Deus que é o nosso Salvador. É Ele quem vai nos salvar, não a gente vai se salvar, não nós mesmos vamos nos salvar, não, meus irmãos e irmãs. A gente focado nele, a gente tem essa certeza que a gente vai ter a vitória. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude, a Virgem Maria, que ela nos ajude a gente ter esta fortaleza de coração, Para a gente poder não perder o foco do Senhor, a gente precisa ser fortes de coração, Ter essa virtude chamada fortaleza. Não olhar para o lado, não olhar para o outro, não olhar para baixo, não olhar para cima, olhar para o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.